fundamental, né, por essa CPI, agradecer a colaboração extraordinária, eu diria até mais fundamental, de todos os técnicos que trabalharam nesta empreitada, né, de 9 meses, 10 meses, né, que fizeram nascer essa criança. Segundo, eu gostaria de dizer que de anteontem para hoje, algumas sugestões chegaram até essa relatoria e algumas, inclusive, foram incorporadas, né, ao nosso relatório. Por isso, eu peço a Vossa Excelência que tenha um pouquinho de paciência para que a gente possa até tocar em alguns pontos que são fundamentais, né, e que promoveram, certamente, algumas alterações. Todavia, eu gostaria de fazer alguns comentários, né, acerca dos votos em separado. Primeiro, eu entendo que é legítimo, é legal, é regimental, né, que se coloque. Evidentemente, não me atrevo a buscar as motivações, porque aí é uma questão íntima de cada um. Cada um tem a sua motivação para expor, né, as suas razões. Entretanto, eu gostaria de tecer uma consideração com relação ao início desta CPI. Lá no início, nós procuramos, e foi esse o espírito que presidiu a atuação deste parlamentar, procurar ao máximo evitar a ideologização ou a partidarização dos nossos trabalhos. Até porque entendo que quando se compõe uma comissão parlamentar de inquérito, respeitando-se a proporcionalidade e representação de cada partido, os interesses partidários não podem ser maiores do que o objetivo de uma CPI. O objetivo de uma CPI é trazer, né, para a cidade a quem devemos o mandato, né, soluções para alguns problemas que certamente são levantados. Mas me parece que isso foi, de modo geral, seguido por todos os parlamentares que estão aqui, inclusive este relator, né? Eu verifiquei aqui, merece alguma consideração, né, referente à atuação do deputado, né, aliás, do advogado, doutor Sacha Heck. Foi dito aqui que a Procuradoria teria se manifestado sobre essa questão. Eu quero dizer o seguinte, que a Procuradoria ela não autorizou, né, a contratação de Sacha Heck. Em momento algum isso consta nos autos. O que a Procuradoria pode ter feito en passant, né, é ter se manifestado sobre uma ou outra atuação dele. Agora, me perdoem, mas eu sou advogado há 37 anos, né? E advogado público já há bastante tempo também. E como advogado público, se não está evidenciado o conflito de interesses do Dr. Sacha Heck, da atuação do Dr. Sacha Heck, então realmente nós temos que jogar fora todas as lições de direito. Porque o próprio advogado, ele não tem como não reconhecer que, sendo advogado de uma das partes e também funcionando como consultor, né, ele certamente, internamente, intimamente, ele tem dificuldades para poder se colocar, né? Essa tentativa de canonização do Dr. Sacha Heck é compreensível dentro de um processo contraditório, mas evidentemente que não tem como prosperar, falece logo a primeira análise, né? Com relação à questão da tarifa zero proposta, eu também sou muito favorável, né? Eu só acho que, inclusive, nós temos recursos que não estão contabilizados ou que não estão nos cofres públicos neste momento, porque foram desviados, e que podem até financiar por 20, 30 anos essa tarifa zero. Eu quero também informar que tive o cuidado de alicerçar
todas as afirmativas que aqui estão com fatos que foram trazidos, documentos que constam nos autos. É claro que é trabalhoso você pesquisar, você folhear, você fazer isso, fazer aquilo, mas não existe aqui neste relatório nenhuma afirmativa que não tenha alicerce na documentação e nos depoimentos que foram prestados. Então, daí a nossa tranquilidade. Eu gostaria de citar um exemplo, mas sem até criar muita polêmica, né? O deputado Jalisão aí também. Um exemplo. Algumas pessoas me indagaram por que em momento algum nós citamos o nome do ex-governador Agnello Queiroz. Até porque todos aqui sabem, né, do conceito que eu tenho, ou da falta do conceito que eu tenho em relação a esse indivíduo. Eu quero dizer a vocês que não foi citado porque eu não tenho aqui nos autos nada. Eu tenho uma convicção íntima de que ele realmente teria o domínio do fato. Tenho uma convicção íntima, até pelos maus antecedentes que ele tem, de que ele está totalmente envolvido nisso. Eu tenho essa convicção, mas ela é íntima. Eu não posso agir enquanto relator da CPI extra autos. E vou dar até um exemplo quando eu falo em maus antecedentes. Repetindo o ex-presidente Lula, ele age como trombadinha quando no penúltimo dia do seu governo determina que a secretária de saúde aumente a carga horária dele para ele poder dobrar o salário. Isso não é papel de cara. Mas é apenas para citar o exemplo. Eu poderia, talvez, se estivesse agindo, né, partidariamente ou ideologicamente, colocar o nome dele aqui. Mas nem vai ser necessário, o nome dele vai constar em muitas outras coisas, eu não tenho dúvida disso, né? Mas é apenas para mostrar por que e como nós agimos, né, de forma a nos ater ao que nos chegou aos autos e que está dentro dos autos. Nós não trouxemos aqui ilações. O que nós trouxemos foram fatos que foram carreados aos autos. Não se trata de ilação. E aqui, pessoal, eu sei que está muito em moda no Brasil, principalmente do Palácio do Planalto para baixo, a história da gente tentar desvirtuar a realidade. Mas eu não caio nessa, né? Quer dizer, a gente já não tem jeito, entendeu? Quer dizer, está o tempo inteiro lá no Palácio do Planalto, o pessoal está discutindo, fulano é honesto, não sei o que que tá. Pessoal, a acusação lá é a responsabilidade fiscal. Aqui nós estamos tratando de CPI de transportes. Nós estamos tratando de um contrato que foi celebrado e que os documentos demonstram claramente que ocorreram vícios, né? Cuidei, presidente, até com a ponderação de diversos deputados, cuidei de corrigir uma impropriedade. Não me atrevo a fazer tipificação de condutas. Me limito a descrever atos. E aí, fiz questão de retirar, né, do relatório aquele quadro em que se coloca a tipificação das condutas. Não que ela não venha a ser feita. Em respeito à atividade privativa do Ministério Público, titular da ação penal, a quem compete fazer a tipificação das condutas. Eu descrevo a conduta. Esta CPI está descrevendo, levantando e informando. E aí o Ministério Público, por se julgar oportuno e conveniente, fará a tipificação correta. Até porque ele é o detentor exclusivo da ação penal. E aí, presidente, me permita, eu vou apenas para poder esclarecer, fazer assim alguma leitura de pequenos trechos do relatório que sofreram alterações. Da análise das informações obtidas pela CPI. O material obtido pela CPI permitiu identificar a existência de suficientes elementos de convicção
quanto à ocorrência de graves irregularidades que permearam todo o processo envolvendo a concorrência número 01/2011 e que não se limitaram apenas ao processo licitatório realizado, mas alcançaram também um momento anterior à divulgação do edital e se estenderam durante a execução dos contratos de concessão. A amplitude dos ilícitos identificados pela CPI e o entrelaçamento de ações entre os diferentes agentes públicos e privados envolvidos, aliada significativa à representatividade dos montantes financeiros movimentados, estruturam uma verdadeira cadeia evolutiva, voltada ao desvirtuamento do processo licitatório, em que se identificam elementos de favorecimento indevido e da qual não se descartam os indícios de indevida usurpação de recursos públicos. O elevado impacto dos contratos de concessão sobre o erário distrital, diretamente relacionado à elevação das tarifas públicas praticadas, ensejou a formulação pela CPI de uma carta de sugestões endereçada ao governo do Distrito Federal, aprovada na 4ª reunião extraordinária, realizada em 8 de dezembro de 2015, propondo medidas diretivas de atuação com vista a minimizar os gastos públicos, que ao final poderiam reverter sobre a forma de aplicação efetiva da modicidade tarifária e incremento de qualidade de serviço público de transporte passageiro. Enquanto se conduziam as investigações no âmbito desta CPI, o juízo da primeira vara de Fazenda Pública do Distrito Federal julgou a ação popular número 2013, 109.2892/0, proferindo sentença que, reconhecendo os inúmeros vícios de ilegalidade que ocorreram na concorrência número 01/2011, veio a decretar nulidade da licitação e de todos os contratos de concessão dela decorrentes, fixando o prazo de 180 dias a contar do trânsito em julgado para a realização da nova licitação. Além disso, em 8 de março do corrente ano, a 2ª Promotoria de Justiça e de Defesa do Patrimônio Público e Social ofereceu denúncia contra os senhores Sacha Reg, José Walter Vasquez Filho, José Augusto Pinto Júnior, Galeno Furtado, Marco Antônio Gulli, Delfim José Gulli, na qual relata o cometimento de havia de 93, amparado em consistentes provas de conluio e favorecimento indevido a licitante, obtidas em decorrência dos mandados de busca e apreensão. A denúncia foi recebida já pelo juízo da 2ª Vara Criminal. Mesmo diante do avançado estágio das investigações desta CPI, esses fatos forneceram evidências e provas mais robustas de todo o cenário fraudulento que corrompeu o processo de licitação do sistema de transporte, como se descreve ao longo deste relatório. O termo de cooperação técnica ANT/OC 11.243/BR, firmado entre o BID e o DF, demonstra que a contratação do consórcio Logit-Logitrans não compreendeu originalmente a elaboração de qualquer minuta de edital de licitação voltada ao serviço de transporte de passageiros, aspecto expressamente destacado pelo consórcio consultor em relatório apresentado em setembro de 2011, no qual salienta que houve abre aspas, desvio de objeto do trabalho para o qual o consórcio Logit-Logitrans foi contratado. No entanto, apenas foi realizado em razão de solicitação feita pelo grupo técnico da Secretaria de Transporte, seguida do encaminhamento do edital em arquivo PDF, sendo que se pediu urgência e prioridade na apreciação. Veja, presidente, que esse documento aqui é um documento da própria Logit-Logitrans. E aqui nem se pediu delação premiada, né? Confesso. Ao se falar da atuação de consultores privados, vale destacar aqui o seguinte, que a empresa Logitrans, sediada em Curitiba, no Paraná, tem como sócio majoritário o senhor Alberto Marquezete, o senhor Garrone Breckfeld Heck, que é pai do Sacha Breckfeld Heck. Esta empresa e o senhor Garrone têm forte atuação na área de transporte urbano, em especial com a família Gulli, detentora de diversas empresas de transporte, dentre elas a Aviação Marechal, que ganhou o lote 4 da concorrência número 01/2011, conforme explicitado pelo Ministério Público do DF e Território nos autos da ação penal número 2015-8018/8.
vale destacar ainda o seguinte, presidente, que o montante percebido pelo escritório do Sacha Breckfeld Heck para estes trabalhos de consultoria aproxima-se do montante descrito no material apreendido em sua casa, no AAA número 6/2016, DECAP, que integra a denúncia oferecida. Esta irregularidade de atuação desses consultores privados é identificada desde o nascedouro de seu relacionamento com o Distrito Federal, uma vez que os gestores da Secretaria de Transporte deliberadamente optaram por promover aditivos contratuais em outros ajustes contratuais mantidos com o BID para não seguirem as disposições legais constantes da Lei 8666 de 93, que regulamenta a formalização do processo de contratação. A fraude à licitação e o favorecimento indevido. A análise detida dos autos praticados durante o processamento da licitação, em conjunto com todas as práticas nebulosas adotadas para a conformação da versão final do edital que veio a ser publicado, que foi trabalhado em processo paralelo e que não foram integralmente transpostos para os autos do processo de licitação, dificultando a análise de sua regularidade pelos órgãos de controle, consegue revelar uma linha de favorecimento indevido que se traduz como fraude à licitação, cujos contornos demonstram a ocorrência dos crimes previstos nos artigos 90, 91 e 92 da Lei nº 8666 de 93, que inclusive nós estamos remetendo ao Ministério Público para fazer a tipificação, em razão da sua competência exclusiva, e que conduziram à ocorrência de enriquecimento ilícito consumado com o pagamento de elevados valores a agentes privados, fixados a partir de critérios distorcidos ou incorretos. Esta inexatidão de dados tem uma repercussão muito grave sobre o sistema de transporte, na medida em que a disparidade acentuada entre os parâmetros utilizados na licitação e que estabeleceram as bases para a remuneração das concessionárias autoriza a majoração expressiva de sua tarifa técnica, aniquilando por completo qualquer eventual desconto concedido para a arrematação do lote. De acordo com a metodologia prevista no artigo 19 da Lei de 1407/93, a primeira versão do edital concentrava o maior quantitativo de veículos no lote 3,2%, percentual inferior à previsão legal. Após a alteração do edital, em contradição à afirmação da Secretaria, há um aumento de 12% na quantidade de veículos destinados ao lote 2, pioneira, com uma concentração de 25% do sistema. Aí está descrito aqui. Na modificação do edital, os percentuais apresentados contradizem a Secretaria de modo a extrapolar o percentual legal, seja utilizando-se da metodologia pela quantidade de passageiros, 25,02, seja pela receita total do sistema, 26,01. Deve-se registrar ainda que não é de desconhecimento desta CPI que este questionamento acerca da existência de grupo econômico envolvendo a aviação pioneira limitada, a aviação Cidade Brasília, também foi submetido à análise do Judiciário em vista do mandato de segurança ajuizado pela licitante Rafa Veneza. Todavia, nada obstante o juiz ter indeferido a liminar requerida sobre a alegação de que a identidade de diretores entre referidas empresas não fazia prova cabal da existência do grupo econômico, esse mesmo juízo ressaltou que esta controvérsia só poderia ser dirimida em dilação probatória, inviável em sede de mandato de segurança. Assim, as provas coligidas por esta CPI em todo o material documental produzido, que não se limita ao mencionado parecer do DERTRANS, são suficientes para demonstrar de forma cabal que as empresas Pioneira e Cidade Brasília sempre pertenceram ao conglomerado econômico integrante do Grupo Constantino, que foi beneficiado com a atuação planejada e dos agentes que atuaram no processamento da concorrência 01/2011. Dentre estas evidências, identificamos que o contrato social das empresas Viação Cidade e Viação Planeta, que se encontram nos autos do processo de licitação, contém a mesma previsão que excetua todas as empresas que compõem o conglomerado do Grupo Constantino no Brasil, da regra geral que veda aos administradores contrair dívidas ou fornecer garantias para terceiros.
consta no parágrafo 7º da terceira alteração contratual da Aviação Cidade Brasília e incerta a página 2292 do processo número 090-455-2010. Além disso, tem-se um depoimento do senhor Vitor Betônico Foreste, em que ele diz textualmente: eu era sócio, sou sócio da Cidade Brasília, e eu, antes da licitação, era diretor da Aviação Pioneira. Então eu prestava serviço à Pioneira e era sócio da Cidade Brasília. Quando foi na época da licitação, por conveniência administrativa, eu saí do quadro da Pioneira, deixei de ser diretor e representante da empresa. Veja que isso aqui não é nenhuma afirmativa, nenhuma ilação, né, de algum membro da CPI, não. Isso aqui é o próprio Vitor que está dizendo. Ah, sim, posteriormente ele voltou ao quadro social da empresa, né? Bem, então, com relação às alterações, e aí já praticamente vou finalizar, presidente, é o seguinte: do encaminhamento de apurações para a responsabilidade civil e disciplinar. A gravidade das infrações legais constatadas ao longo das investigações conduzidas por esta CPI reclamam, juntamente com as proposições direcionadas à responsabilização criminal e sobre a ótica da improbidade, que também sejam sugeridas a instauração de procedimentos destinados à apuração e consequente responsabilização por todos os órgãos e instituições afetadas indiretamente pela prática das condutas ilegais. Nesta linha, sugere-se a esta CPI o encaminhamento deste relatório final ao BID para conhecimento dos desvios praticados pelas empresas Arcades, Logit e Logitrans, no custo de contratos firmados pelo BID para a correspondente apuração de infração contratual por descumprimento das disposições constantes das condições gerais específicas do BID, tendo em vista possível incidência da sanção prevista no item 1.11.2, em particular a de inelegibilidade permanente ou temporária para contratação com o BID. 2. A formalização de representação dirigida à seccional da OAB do Paraná para a instauração do correspondente processo ético e disciplinar em face do advogado Sacha Regra. 3. O encaminhamento deste relatório final ao MPDF-T, à Polícia Civil do DF, ao Tribunal de Contas do DF, à Controladoria Geral do Distrito Federal, para conhecimento e apuração pertinentes em acréscimo já sugerido. Medidas dirigidas ao Executivo, anulação da licitação. As medidas propositivas apresentadas por esta CPI, ainda no mês de dezembro, que ainda se encontram em análise pela Secretaria de Mobilidade, conseguiram o objetivo inicial de mobilizar o atual governo quanto à necessidade de adoção de medidas destinadas a corrigir algumas das distorções decorrentes dos abusivos ilícitos cometidos na concorrência número 01 de 2011. Todavia, tais medidas mais voltadas a pequenas correções de rumo não conseguem exaurir a necessidade de correção total do quadro dramático em que se situa o sistema de transporte público. Nessa linha, a recente decisão judicial proferida pela primeira Vara de Fazenda Pública corrobora o grave quadro de ilegalidades identificado que se acometeu sobre a concorrência número 01 de 2011, que determinou a consequente anulação do certame e de todos os contratos dela decorrentes. Observa-se que a descrição dos fatos submetidos à análise judicial por meio da mencionada ação popular e que permitiram àquele do juízo identificar a ocorrência de ilegalidades gravíssimas que lhe forneceram substrato fático e jurídico suficientes para decretar a nulidade da licitação, com a consequente anulação dos atos e contratos dela decorrentes, corresponde a um recorte significativamente reduzido do cenário revelado nas apurações conduzidas por esta CPI. A denúncia criminal oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Território, já recebida e que forneceu importantes elementos adicionais de prova para esta CPI, revela outro recorte dos fatos apurados que igualmente conduziria à anulação do certame e que robustece os fundamentos apresentados para a anulação judicial da licitação. Já os trabalhos realizados beneficiados expressivos recursos públicos. Assim, a parte desta situação, se merecedores dos correspondentes encaminhamentos são próprios da esfera penal, na forma proposta nesse relatório, também reclama a adoção por parte do Executivo de medidas imediatas que procurem restabelecer o ambiente de legalidade e preservar o combalido erário de maiores dilapidações. Quer dizer, traduzindo, é chamar o peito à ordem e organizar essa bagunça. Dentre estas graves ilegalidades, não se pode deixar de revisar que os vícios identificados não se restringiram apenas à fase externa da legislação. As ilegalidades apuradas também alcançaram seu momento anterior e à execução dos ajudos, ou seja, desde os estudos
estudos destinados à formulação da modelagem e elaboração do edital, constatou-se que o modelo proposto para o sistema de transporte público coletivo, que foi adotado no edital de concorrência número 01 de 2011, utilizou-se de premissas não factíveis com a realidade e com as necessidades de deslocamento da população, que teve como efeito mais perverso o comprometimento crescente do Tesouro do DF para assegurar níveis elevados de remuneração às concessionárias. Um dos aspectos que destaca este descompasso é representado pela adoção de tarifa técnica por passageiro pagante transportado para a remuneração das concessionárias. Este modelo adotado na cidade de Curitiba e criticado pela CPI lá instalada, e que revela traços de grande semelhança com o esquema adotado nesta capital, não foi objeto de qualquer debate mais aprofundado, inclusive pelo Conselho de Transporte do DF, ou mesmo análise técnica quanto à viabilidade de sua adoção como critério de remuneração das empresas concessionárias em vista do crescente impacto no orçamento. Também se mostra importante destacar que a própria empresa de consultoria salientou que esta análise do edital e respectivas sugestões foram feitas por um desvio do objeto originalmente contratado, em razão do pedido feito pelo grupo técnico da Secretaria de Transporte, que confirma não apenas a efetiva existência de um núcleo no âmbito da Secretaria de Transporte que deliberava sobre as principais questões relativas à licitação, como também que houve um ilegal desvirtuamento do contrato original mantido com o consórcio Logitrans, utilizado indevidamente para a licitação. O material analisado por essa CPI, que não integrou o processo de licitação, demonstra que o modelo proposto para o certame não foi submetido a debate público pelos órgãos técnicos existentes. Ademais, o material inicialmente apresentado pelo consórcio Logitrans destacava que os estudos que estruturavam a modelagem para o Sistema Integrado de Transporte, que era o objeto original do contrato do consórcio Logitrans com o BID, partiram de dados manipulados, decorrente de uma simplificação da rede viária em que as linhas de ônibus eram simuladas para equilibrar a oferta e a demanda, ou seja, sequer foi feito um estudo da situação viária real TE para a licitação processada pela concorrência. O cruzamento dessas informações constantes do material recebido com o depoimento prestado pelo Sr. Sacha Reck, de que o critério de julgamento e de remuneração dos concessionários foi uma decisão política do então secretário de Transportes, aliada à absoluta ausência de qualquer justificativa técnica para sua adoção, nos termos observados na versão final do edital, comprova que a estruturação da licitação onerou a despesa estatal com o financiamento do transporte. A utilização de premissas técnicas equivocadas, com reflexo nas projeções das principais variáveis do sistema, em especial a quantidade de passageiros transportados, criou para o Estado a obrigação de repactuação a maior nos valores das tarifas técnicas das concessionárias, com ônus para o Tesouro do DF. Assim, as ressalvas anteriormente constantes dos estudos originais que destacaram o tratado de simulações que careciam da pertinente validação foram suprimidas, de modo que o edital foi estruturado em dados irreais, que resultaram em reiteradas alterações dos dados informados no edital. A exemplo do quantitativo de passageiros transportados, quilometragem percorrida, IPK e da própria tarifa técnica proposta. Desta forma, os estudos que acompanharam a minuta do edital não poderiam ser tomados como projeto básico da licitação, notadamente porque os dados dele utilizados não eram reais, mas meras simulações de cenários extraídos dos estudos originalmente destinados ao CIT, a caracterizar malferimento ao suposto no artigo 7, parágrafo 4 da Lei 8.666. Estes elementos resultam, em seu conjunto, no impacto financeiro decorrente da concessão, ou seja, a falibilidade destes dados repercute sobre a equação econômico-financeira que informa a remuneração das concessionárias, como também sobre a suficiência de recursos públicos para suportar essa despesa. Notadamente porque o modelo de remuneração das concessionárias que passaram a ser remuneradas pela tarifa técnica, de acordo com a constituição adotada na minuta de edital laboratório da consultoria privada, tem impacto direto no modelo de custeio até então adotado. Todavia, e não obstante este impacto orçamentário, observa-se que o edital não se fez acompanhado dos estudos destinados a garantir a suficiente disponibilidade de recursos orçamentários, sendo certo que a ausência de apresentação da declaração do ordenador de despesa dos modos do artigo 16.2 da Lei de Responsabilidade Fiscal atrai mais uma ilegalidade ao processo. A audiência pública, realizada em 14 de dezembro de 2011, em atenção ao que dispõe o artigo 39 da Lei de Licitações, não pode ser sequer considerada válida, uma vez que não atingiu o objetivo da norma, considerando que na data de realização da audiência sequer havia definição concreta do modelo operacional que seria incorporado no edital de licitação, fato limitador da eficácia do encontro.
De acordo com o citado dispositivo legal, a realização da audiência para contratações de grande vulto destina-se a assegurar a transparência dos atos da administração pública, além de propiciar a ampliação da discussão com a sociedade que será afetada pela realização da licitação. Entretanto, constata-se que à época da realização da audiência, em 14 de dezembro de 2011, sequer havia definição do modelo operacional que seria adotado no edital. Destaque que não se trata de exigir a existência prévia da minuta do edital, mas dos estudos realizados forneceria o substrato para a estruturação do projeto básico do edital que seria listado, de modo a propiciar as adequadas informações para a realização de debate transparente. O material entregue pela empresa Arcades Logos, da SCPI, demonstra que a versão final do edital de licitação, os estudos elaborados e o modelo financeiro das concessões só foram entregues pelo consórcio logístico nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012, do ano seguinte, data que coincide com a inclusão deste novo modelo de edital no processo número 090-455/2010. Todavia, a audiência pública realizada para atender a determinação do artigo 39 da Lei de Licitações foi realizada em 14 de dezembro de 2011, no ano anterior, ou seja, antes mesmo da formalização do aditivo COMBID, que autorizou a inclusão do serviço de elaboração do edital e sem que se encontrassem à disposição as informações necessárias para o conhecimento do modelo que seria implantado. Assim, a audiência pública de 14 de dezembro de 2011 foi realizada sem que houvesse elementos informativos adequados acerca do modelo que seria implantado com a licitação, uma vez que a previsão de conclusão deste modelo ocorreria apenas em janeiro de 2012. Deste modo, resta facilmente comprovado a inobservância do disposto no artigo 39. Além disso, a previsão constante do artigo 2º da Lei nº 1387/97, que veda a proibição de exclusividade do sistema e que foi um dos fundamentos destacados pelo MP, ao funcionar pela obrigatoriedade de realização de licitação para o sistema de transporte público e que não foi observado pelo edital, agrega mais elementos às ilegalidades identificadas, que em seu conjunto determina e fundamenta a anulação do certame. A conjugação de todo este conjunto fático apurado por esta CPI, a partir do acervo probatório analisado na forma já extensamente descrita neste relatório, direcionam para a necessária anulação da concorrência número 01 de 2011, tal como já determinado em sentença judicial, com acréscimo de que a extensão da gama de ilegalidades praticadas pelo conjunto de agentes públicos e privados, que na forma já comprovada não se limitou apenas a uma empresa concessionária. Ao contrário, identificou que em 3 dos 5 lotes citados ficou amplamente demonstrado que houve uma articulação ilícita de endereço para beneficiar empresas específicas, seja durante o processamento da licitação, como também durante a execução dos contratos de concessão com deferimento de pendências financeiras, sob a forma de revisões tarifárias, pagamento de valores, a partir de parâmetros não previstos em lei ou contrato, e até mesmo pela omissão em proceder à cobrança das receitas obtidas com a exploração da publicidade e as revisões que possibilitariam a redução das tarifas em proveito ao poder concedente. Estas condutas, que desde logo sinalizam para a responsabilização dos agentes pela prática dos crimes de ilegalidade na forma proposta, têm uma repercussão direta sobre a continuidade dos contratos de concessão. Com relação ao PRT Sul, Expresso Sul, esta CPI recomenda preliminarmente que o Executivo promova a abertura de processo administrativo para a apuração dos responsáveis e posterior ressarcimento ao erário dos valores indevidamente pagos à Bioneida como remuneração à operação experimental da BRT Sul. Esta CPI acata os argumentos apresentados pela Secretaria de Mobilidade, que fica claro perceber que a operação branca remunerada na modalidade custo por quilômetro rodado está em desconformidade com o edital de concorrência. Esse fato é dito pela própria Secretaria. Além disso, considerando que o custo operacional das linhas convencionais listadas ao lote 2 de ação pioneira pode ser 173% superior de uma linha BRT, recomendamos ao Executivo que revise o cálculo da tarifa TEC do lote 2 de ação pioneira, no sentido da orientação contida no relatório do Grupo de Trabalho CEMOL-PF Trans, criado pela portaria número 04/2015, que constata a absorção ilegal das linhas do referido serviço complementar sem os devidos procedimentos a saber. Verifica-se que a linha troncal e as linhas alimentadoras do Expresso Sul não foram contempladas na edital de licitação. Gratuidade legal. A primeira medida poderia ser imediatamente implementada, trata da aplicação efetiva do parecer número 348,
aprovado terceiro de 2015, que fixa o entendimento acerca do conceito de passageiro pagando transportado e a consequente exclusão deste conceito dos beneficiários das gratuidades legais. Entendo e já tenho notícia, esta CPI tem a notícia, presidente, de que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal parece que já recebeu uma incumbência de tempo rápido, né, trazer um parecer que seja extremo de quaisquer dúvidas, até porque é necessário que haja o esclarecimento com relação ao que é devido. Portanto, nós mantemos aqui, né, a proposta de que haja o ressarcimento daquilo que, sob a nossa ótica, foi pago indevidamente. Da verba de publicidade, a mesma situação, ou seja, me parece que aqui não há qualquer tipo de dúvida, né, de que o valor é devido. A dúvida reside apenas no fato de porque até agora nem o governo anterior e nem o governo atual ainda começou a receber aquilo que lhe é devido, nem que é 50%. Os cadastros falsos, a apuração realizada pela Controladoria identificou a existência de diversos validadores que não deveriam estar em operação, bem assim a existência de inúmeros cartões do SBA falsos. Deste modo, mostra-se pertinente a recomendação de que estas apurações sejam levadas imediatamente ao conhecimento da Polícia Civil por meio da DECAP. A realização de auditoria também, e por fim, na qualidade de relator, dirijo agradecimentos aos órgãos de controle e fiscalização do Distrito Federal, que auxiliaram nos trabalhos desta CPI, dedicando especial deferência à Polícia Civil do Distrito Federal, em particular a Divisão Especial de Repressão ao Crime contra a Administração Pública, DECAP, e ao Ministério Público, DF, em particular ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, pelo compartilhamento de informações e a inteligência das sugestões que foram incorporadas no presente relatório. Então, presidente, este é o relatório, né, com as alterações que já foram ditas aqui, né, apenas realçando meus agradecimentos pela paciência que todos tiveram aqui conosco, né, estendendo aqui meus respeitos, né, à divergência, né, externada pelo nosso deputado Ricardo Vale, pelo deputado Rafael Prudente, mas salvo o melhor juízo, né, mas aí é a Vossa Excelência que certamente analisará, salvo o melhor juízo, sob o aspecto regimental, o voto do deputado Rafael Prudente, ele, na verdade, fala em restrições. Não há maiores divergências com relação às conclusões, né? Mas isso, evidentemente, é matéria que será, questão de ordem que será dirimida por Vossa Excelência, né? Então, eu agradeço a todos que tiveram paciência conosco e digo que esse é o nosso relatório, a quem peço, com o espírito de não partidarização, peço o apoio e o encaminhamento aos órgãos competentes e pertinentes. Então, em votação, o relatório.